Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Louvado seja Deus porque você está bem, sua família está bem e vai continuar cada dia melhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a pregar, nós vamos agradecer a Deus pela vida, pelo livramento, pela saúde, porque a palavra de Deus tem se cumprido na tua vida. Quero abraçar você de casa, mandar um alô especial para você, que Deus abençoe e que este culto que nós estamos prestando a Deus seja um culto inteligente, um culto racional. Louvado seja o Senhor. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, mas não uma vida qualquer, mais um dia de vida protegida, mais um dia de vida guardada, mais um dia de vida abençoado, mais um dia de vida com vigor, com saúde, com paz, com alegria. Meu Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem abençoado nossa igreja, nossa família, nosso povo. Deus continua cuidando de uma maneira especial, no nome do Senhor, amém. Êxodo 12, 22. Êxodo 12, 22. Glória a Deus. Glória a Jesus. Encontraram aí? Valeu. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai. Fala comigo, marcai. Repete isso. De novo. Grava isso que a gente vai precisar. Marcai a vega da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na veiga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Isso aqui é para você também. Ok. 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na casa que o Senhor vos dará, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou a nossa casa. Então o povo se inclinou e adorou. Aleluia. Senhor nosso Deus, grande e tremendo, Senhor, nada sou sem ti, nada posso sem ti. Espírito Santo, vem falar, que eu seja apenas o instrumento, que eu seja apenas o canal, mas que o Senhor fale, não o que a gente quer ouvir, mas fale
o que a gente precisa ouvir para a glória do Senhor. Amém. Pode sentar. Preste atenção. Olha só, amados. O povo de Israel foi escravizado durante aproximadamente 430 anos no Egito. 430 anos no Egito. Aí você percebe que passaram gerações convivendo no Egito, comendo a comida dos egípcios, vivendo os costumes dos egípcios. Toda a cultura egípcia, foram gerações após gerações ali. Mas isso aqui é uma das coisas que eu mais me alegro em Deus, é isso, que antes daquele povo ir para o Egito, Deus já tinha o dia deles voltarem. Presta atenção a isso. E aqui eu quero começar profetizando. Deus tem a hora certa de fazer parar o mal, o problema que está na sua vida, a tristeza, a angústia, o medo, o pavor, os sintomas. Deus tem a hora marcada, a hora certa de dar um basta. E eu quero que a igreja creia nessa palavra. Deus está no controle. Nunca pense que Deus perdeu o controle. A coisa descontrolou, a coisa saiu do controle de Deus. Não, não, não. Está tudo no controle de papai. Aí tem coisa que você vai dizer assim: mas pastor, eu não entendo. Como é que está no controle de Deus e tem gente morrendo? E daí? E daí? O Senhor, nosso Deus, é o Senhor da vida e da morte também. Então não se assuste e não teme. Mas como o nosso tempo é pequeno, a gente vai ter que ir direto. Chegou o tempo do povo sair do Egito. Deus provou Faraó com 10 pragas. E Faraó, nas 9 pragas, quando ele via a coisa apertar, ele se humilhava, dizia para Moisés que ia deixar o povo sair. Mas quando Moisés orava a Deus e Deus tirava a praga, Faraó voltava a dizer: não vai sair ninguém. E isso aconteceu. Agora, mais uma vez eu lhe digo: pastor, que negócio é esse? Por que Faraó fazia isso? Deus estava no controle. Deus estava no controle. Porque antes de começar a primeira praga, Deus já sabia, são 10. Você não entendeu, vou ter que pregar de novo. Antes de vir a primeira praga sobre os egípcios, Deus já sabia, não é 8, não é 7, não são 9, são 10. E para isso se cumprir, Faraó teria que dizer não, 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 até a 9ª praga. Mas aí chega a 10ª praga, e Faraó fala uma coisa para Moisés, que ele falou na direção de Deus e nem sabia. Quando ele falou para Moisés: olha, nunca mais eu verei a tua face. Faraó disse: Moisés, olha, sai da minha presença, porque nunca mais tu vai ver minha face. E aí entra agora a preparação para a 10ª praga. Como essa igreja conhece Bíblia, a 10ª praga foi a qual mesmo? Vocês estão querendo me acabar? Morte dos primogênitos. Morte dos primogênitos. Aí,
No capítulo 12, verso 1 em diante, eu vou só ler para a gente correr lá para o 22 de novo, porque já não dá para ler, para seguir tudo aqui. Disse o Senhor a Moisés, acompanha aí, 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Verso 5: o cordeiro será sem macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui no 6: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Aí presta bem atenção, no crepúsculo, aqui no nosso calendário ocidental, crepúsculo você vai achar que é 5 horas da tarde. Crepúsculo você vai achar que é 4:30 da tarde. Mas crepúsculo para Israel são 3 horas da tarde. Mas pastor, e por que 3 horas da tarde? Porque esse cordeiro está tipificando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu às 3 horas, foi crucificado às 3 horas. Então, esse cordeiro que tipificava, ele também teria que ser imolado às 15 horas. Outro detalhe importante: por que o cordeiro tem que ser sem defeito? Porque aquele cordeiro tipifica o Cordeiro de Deus. Por isso, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Outra exigência: o cordeiro tinha que ser de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque de 1 ano o cordeiro já era de maior. Oh, glória a Deus! O cordeiro já era de maior. Mas por que, pastor, tinha que ser de 1 ano? Porque Jesus, ele entregou a sua vida por nós. Na realidade, ele começou o seu ministério com 30 anos, que é a maioridade judaica, e com 33 anos ele foi crucificado. Bom, mas vamos adiantar aqui. Detalhe número 1 que eu quero passar para você: nós estamos hoje na penúltima semana da campanha, clamando pela proteção da minha família, clamando pela proteção da minha casa. E aqui a proteção era também para a casa de cada um hebreu. Você vai observar nesse contexto que nenhuma casa podia ficar sem o cordeiro. Ou pobre ou rico, ou tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tem que ter um cordeiro. Se a família fosse pequena, que não desse conta do cordeiro, ele se ajuntaria com uma outra família, faria o cálculo, quantas pessoas iria comer daquele cordeiro, calculava e juntava as casas, mas toda casa tinha que ter o sacrifício e toda casa tinha que ter a marca do sangue. Eu quero dizer para você que na sua casa tem a marca do sangue.
na minha casa tem a marca do sangue, na minha vida tem a marca do sangue. O diferencial é que lá era o sangue do cordeiro animal que tipificava, e na nossa casa a marca que está lá é a marca do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, isso é tão tremendo, porque no tempo da lei, no tempo dos holocaustos, cada pessoa que pecava, ele tinha que fazer um sacrifício de um animal. E mesmo assim, mesmo que o sacrifício era por pessoa, e mesmo assim, aquele sacrifício não tirava o pecado. Você vai ler que aquele sacrifício cobria, expiava o pecado. Agora, e tem uma outra coisa séria. O camarada pecou, ele tinha que fazer um sacrifício. Se pecasse de novo, teria que fazer outro sacrifício. Graças a Deus que Deus resolveu isso. Tu já pensou quantos cordeiros tu tinha que sacrificar? Quantos animais? Cada vez que pecasse, tinha que sacrificar. Aí a Bíblia fala que Jesus vem passando no Jordão, João olha e fala assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado. Oh, aleluia. Irmãos, Jesus não cobriu o teu pecado, Jesus tirou o teu pecado. Jesus tirou. E sabe a notícia mais poderosa que eu quero te dar? E eu espero que tu tenha juízo suficiente para não se sentir à vontade para pecar. Mas a realidade é que João 3,16 já deixa claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja só, o sacrifício do Cordeiro Jesus, ele tirou o pecado do mundo. Ou seja, todos os pecados que eu cometer, todos os pecados da criança que ainda vai nascer cometer, o sangue de Jesus já tirou. Já tirou. Agora, tem gente que não tem juízo. E ainda ontem no rádio alguém me ligou e disse assim: pastor, pessoa que me ligou e que disse que meio que não tem problema, que pode pecar, que é normal pecar. Eu quero que você saiba, infelizmente eu peco, infelizmente você peca. E a pergunta que aquele ouvinte me fez foi: pastor, qual a diferença de viver na prática do pecado e ser pecador? Ser pecador todos nós somos. Agora, viver na prática do pecado é outra história. Viver na prática do pecado, e isso é um perigo muito grande, porque o camarada que vive na prática do pecado é meio que como se ele se relaxasse com o pecado, porque ele já peca e não sente dor. Eu quero dar uma notícia para você daqui, você de casa: se você está vivendo na prática do pecado, não tem tristeza, não sente dor, eu vou te dizer que tu já morreu e não sabe. Você já morreu e não sabe. O conselho que eu te dou é que tu busque aquele que ressuscita, porque tu já morreu. Se você peca e não sente nada, você está morto. Pode correr
e buscar a ressurreição. Bom, mas vamos então aqui. Depois que cada família escolhia o cordeiro, ele tinha 4 dias para analisar o cordeiro, para ver se realmente era sem defeito, para ver se realmente aquele animal não tinha doença alguma. Ele tinha 4 dias para analisar, fazer uma análise profunda do animal, para ver se ele serviria realmente para o sacrifício. E aí, a Bíblia fala que Deus usa Moisés para orientar. A ordem é essa: toda casa tem que ter a marca do sangue do cordeiro. E ele diz assim: prepara um isopo. Um isopo é tipo um pincel. E aí, molha aquele pincel na bacia do sangue do cordeiro e unge os umbrais das portas. Porque à meia-noite o Senhor vai ordenar que o anjo destruidor, o anjo da morte, passe ferindo todos os primogênitos do Egito. E a casa que não tiver a marca do sangue, será o primogênito daquela casa morrerá. Lembrando que você vai encontrar aí na Bíblia que morreu primogênito dos homens, primogênito dos animais, todo o primogênito do Egito morreu. Mas na casa dos hebreus, eu quero só ler isso aqui para a gente fechar e encerrar. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quem é que vai passar para ferir? O Senhor aí está com letra minúscula ou maiúscula? Então é o Senhor, não é? Está atento aí? É o Senhor quem vai passar. O Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para os ferir. Aleluia. Vou te explicar isso aqui rapidinho. Isso aqui é muito forte. O Senhor passou pessoalmente em cada casa. Eita, meu Deus. O destruidor do lado de Deus, andando lado a lado. Aí Deus olhava na ombreira da casa, não tinha marca. Aí ele falava para o destruidor: pode executar. Primogênito da família, primogênito dos animais. Aí chegava na casa de um hebreu, lá estava a marca do sangue. Aí o Senhor falava: você está vendo aquela marca ali? A Bíblia diz que eles passavam por cima. Aleluia. Passava por cima e não tocava na casa onde tinha a marca do sangue do cordeiro. Agora eu quero falar para a igreja algo que tem crente que fica procurando dar desculpa, e eu fico meio nervoso com crente que não quer obedecer, quer dar desculpa. Irmãos, eu quero perguntar para você, você vai pregar para mim. Tinha lá um irmãozinho pobre de Marredeci, não estava trabalhando, não recebeu auxílio do governo, bichinho não tinha nada, era judeu, hebreu, mas o bichinho não tinha, pastor. Ele não botou o sangue no portal não, porque o bichinho não tinha o dinheiro para imolar o cordeiro. Aí eu lhe pergunto: o Senhor ia entender
aquele hebreu, sim ou não? O Senhor ia entender? Aquela casa ia ser destruída, aquele primogênito ia ser morto, mesmo sendo judeu, mesmo sendo hebreu. Em outras palavras, mesmo sendo crente, mesmo frequentando igreja, mas não obedeceu o que Deus mandou fazer, está desprotegido. Está desprotegido. Então, irmão, não dá desculpa. Não dá desculpa. Não dê desculpa. Deus não aceita esse negócio. Tem umas pessoas, né, que eu não sei, parece que lê a Bíblia de cabeça para baixo, e eles inclusive colocam isso no YouTube, essa história. Não, antes de trazer dízimo e oferta para a igreja, cuide primeiro da sua família. Eu quero saber em que Bíblia é que está isso. Eu quero saber aonde é que eles buscam respaldo para isso. Tu quer ver uma prova disso? A viúva. Eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para fazer um pão. Nem para mim é para meu filho. Deus falou, dá primeiro para o profeta. Qualquer um desses sentimentais diria, não, minha senhora, como é que a senhora vai deixar de dar comida para seu filho, para dar comida para pastor? Coma a sua comida. E ainda tem o jargão conhecido, Deus está vendo. Deus vê só a obediência, irmãos. Não pensa que Deus vê outra coisa que Deus não vê. Deus só vê isso, obediência à sua palavra. Amém? E aqui eu vejo Pedro, olha Pedro falando assim, ó, Senhor, trabalhei a noite inteira, nada apanhei, mas em obediência à tua palavra eu vou lançar a rede. Se coloque de pé.